Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Neste domingo, dentro da oitava de Natal, em que celebramos a solenidade da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, a primeira leitura é tirada do livro do Eclesiástico, um livro muito bonito, mas que falta na Bíblia protestante. Este trecho é um comentário do quarto mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem teus dias na terra que o Senhor teu Deus te der. Honrar o pai e honrar a mãe é honrar o próprio Deus, porque Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra o pai alcançará o perdão dos pecados, evitará cometê-los, será ouvido na oração de cada dia. Quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quando você quiser fazer uma homenagem à sua mãe, ligue para ela e ela vai perguntar: por que você ligou para mim? Eu liguei para a senhora para acumular tesouros. Eu vim aqui para honrar a senhora, ainda que seja só por telefone, porque assim diz a Bíblia: quem honra a mãe é semelhante àquele que entesoura. Quem honra seu pai terá alegria nos próprios filhos. Quando orar, será atendido. Quem respeita seu pai terá vida longa. Hoje nós desejamos algo mais do que vida longa. A vida é eterna. Mas este livro ainda é do Antigo Testamento. Meu filho, ampara o teu pai na velhice. Não lhe causes desgosto enquanto ele vive, mesmo se ele já esteja perdendo a lucidez. Sê paciente com ele. Não o humilhes em nenhum dos dias de sua vida. A caridade feita com teu pai não será esquecida, mas servirá como expiação pelos seus pecados. A Bíblia, então, fala de bênçãos sobre bênçãos para aqueles que sabem honrar os pais. Um mandamento muitas vezes transgredido. As crianças, quando vão se confessar, às vezes já sabem de cor os pecados que vão contar. Mas um deles parece que é sempre presente. Desobedeci o papai, desobedeci a mamãe. E eu pergunto, todo dia o mesmo pecado? Desobediência é coisa para a gente se arrepender, ficar envergonhado, pedir desculpas e pedir a Deus para ser a última vez, nunca mais. Porque a obediência é tudo. O menino Jesus era obediente aos seus pais na terra e se fez obediente ao Pai do céu até a morte, e morte de cruz. O Salmo 127, que lemos em seguida, é um elogio do homem que teme o Senhor. Ele será abençoado. Como é a bênção dele? Uma casa repleta de filhos, a esposa comparada com uma videira bem fecunda, e os filhos como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado todo homem que teme o Senhor. De fato, os filhos são o primeiro dom do matrimônio e deveria ser fora de cogitação para quem se casa a expressão evitar filhos. Seria o mesmo que você evitar uma bênção de Deus, evitar um presente. Será que alguma vez você achou que já tinha saúde demais? Chega, não aguento mais de tanta saúde. As coisas boas, quanto mais melhor. Assim são os filhos. Não podemos pôr limites a eles pelo nosso próprio egoísmo. Nem sempre Deus nos vai dar muitos filhos, mas se Ele nos der, aceitemos todos e aceitemos com todo o amor do nosso coração. É assim que o padre pergunta no dia do matrimônio: quereis receber com amor os filhos que Deus nos confiar, educando-os na lei de Cristo da Igreja? A segunda leitura é tirada da carta aos Colossenses e fala da vida em Cristo. Nós que somos amados por Deus, que somos eleitos por Ele, devemos viver com misericórdia, perdoando um ao outro, suportando um ao outro. Como o Senhor nos perdoou, devemos também nos perdoar mutuamente. Devemos ter a caridade, que é o vínculo da perfeição. Devemos ser gratos, agradecidos, reconhecidos pelos favores que nos fazem. E tudo o que fizermos, em palavras ou obras, deve ser feito em nome do Senhor Jesus Cristo, dando graças a Deus Pai. Tudo agora, na vida do cristão, fica cristianizado. O que você faz em Cristo.
ou então no Senhor, o que é uma fórmula equivalente. Esposas, sede solícitas com seus maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com ela. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isso é bom e correto no Senhor. Pais, não irriteis vossos filhos, para que eles não desanimem. Assim, em poucas palavras, o apóstolo Paulo dá uma instrução de como deve ser a vida familiar. Uma vida em que existe autoridade, tem que ter alguém para governar, em que a cabeça do pai é contrabalançada pelo coração da mãe, uma sociedade em que os filhos obedecem aos pais, vendo neles a própria presença de Deus, e os pais têm cuidado com os filhos para que na correção não venham a exagerar, a fim de que eles não desanimem. Mas se eu pudesse dizer qual é o segredo de uma vida familiar perfeita, eu diria que é a oração. E não é a oração que cada um faz no seu canto e na hora que quer. A oração em que todos deixam de fazer o que estão fazendo e se unem para rezar. A oração em família. Quando eu era criança, como isso para mim era uma coisa de todos os dias, parecia até que toda a família era assim. Quando eu cresci, eu percebi, a minha família era diferente de quase todas as outras, porque nós não passávamos um único dia sem rezarmos o terço juntos. E eu comecei a pensar, por que será que a nossa família foi poupada de tantas desgraças? E eu entendi, é porque a oração não faltava. E era uma oração perseverante, dia assim, unânime, todo mundo junto, e com Maria. Essa oração com Maria é o terço. E como é bonito a família unida rezando o terço. Os pais são os primeiros a chamar, mas as crianças depois não deixam os pais se esquecerem. Na nossa casa era assim. Nossos pais não se esqueciam de rezar o terço, porque nós lembrávamos. E mesmo quando poderia parecer que era impossível rezar, meu pai, além de trabalhar, fazia faculdade e só chegava às 11 horas da noite. Poderia parecer impossível, não tem jeito. Nós, crianças, não dormíamos enquanto nosso pai não chegasse e rezasse o texto conosco. Aprendemos o mau hábito de dormir tarde e o bom hábito de nunca dormir sem rezarmos junto o terço. Como Deus foi bom comigo e com a minha família. O que teria sido de mim se não fosse o terço diário? E o terço diário em família. Talvez eu nem estivesse aqui celebrando a missa para vocês. Eu teria talvez recebido a vocação sacerdotal, mas a semente teria sido sufocada pelos espinhos. O Evangelho de hoje traz a perda e o encontro do menino Jesus no templo depois de 3 dias de aflitíssima procura. A dor aumenta com o amor, mas ninguém é mais amável do que o menino Jesus. E ninguém tem um coração mais amoroso do que José e Maria. A dor deles foi imensa, indescritível. 3 dias de aflição, de escuridão. Quando reencontraram o menino no templo entre os doutores, ouvindo-os e interrogando-os, e quando todos se admiravam da sabedoria das suas respostas, Maria foi a única vez em que ela se queixou, a única. Meu filho, por que fizeste tu conosco? Teu pai e eu aflitos te procurávamos. E Jesus, com 12 anos de nascido, responde, por que me procuráveis? Não sabias que devo estar na casa de meu pai? A casa do pai é o templo de Jerusalém. Lá ele deveria estar, era um dever dele. Ele deveria obedecer os pais na terra, mas primeiramente deveria obedecer o Pai do céu. Mas ele voltou com seus pais até Nazaré e, diz a Escritura, era obediente a eles, para nos dar o exemplo de obediência. A sua mãe, Maria Santíssima, guardava todas essas coisas em seu coração. E o menino crescia em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens. O ambiente de oração é fundamental. A oração deve ser silenciosa. Como assim, padre? O terço é uma oração tão repetitiva? O terço é uma das orações mais silenciosas que eu conheço, porque as Ave-Marias formam um fundo musical para você meditar os mistérios da nossa redenção. E assim você vai repassando tudo aquilo que aconteceu desde que o Verbo se fez carne, desde que Maria Santíssima foi visitar Isabel, desde que ele nasceu em Belém, quando ele foi apresentado no templo,
quando ele se perdeu no Templo de Jerusalém. Tudo isso a gente vai meditando ao som da saudação angélica. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Este clima de oração e este clima de silêncio favorece a presença de Deus e a unidade. Porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. A família que reza unida o terço assemelha-se aos apóstolos em Jerusalém, no cenáculo, porque eles rezavam, não o terço, evidentemente, mas eles rezavam, diz a Bíblia, Atos 1,14, unânimes, perseverantes, em oração e com Maria. Ficaram assim 9 dias. No 10º desceu sobre eles o Espírito Santo. Você quer que o Espírito Santo desça sobre a sua casa? A Bíblia já deu a receita. É só você imitar os apóstolos que não se cansavam de rezar unidos com Maria Santíssima. É isso. Às vezes a sua família está se desagregando, ninguém se entende, todos estão acusando um ao outro mutuamente. Está faltando oração. Está faltando oração perseverante. Está faltando oração unida. Está faltando oração com Maria. Experimentem. Eu desafio vocês a experimentarem e vejam se não vai haver o efeito que eu percebi na minha casa. Vamos pedir a Maria Santíssima e o seu castíssimo esposo São José que nos façam entender e pôr em prática todas as belíssimas lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima.